Quatro maiores, eu sou o De La Zalle e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o que cada time busca no Brasileirão na última rodada aí do Campeonato Brasileiro 2024, né? E claro, muita informação que cada um já conquistou, não conquistou, o que briga para cair, para não cair, quem quer o título, quem não quer, tudo isso e muito mais, você confere aqui no 4 Maiores. Mas já peço, antes de mais nada, já deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações, tá bom? E se você gostar, lá no fim do vídeo, você compartilha com os amigos e com a família, que isso ajuda muito. Então vamos lá. Todos os jogos de hoje serão às 16 horas nesse domingo, né? Por quê? Porque tem muita coisa sendo decidido e aí todo mundo tem que começar o jogo no mesmo horário. Fica um delegado da federação ali em cada campo, se comunicando por WhatsApp, e quando tiver todo mundo pronto, eles vão autorizar o início dos jogos das 16 horas desse domingo. Então, na 38ª rodada aí, nós teremos Botafogo e São Paulo, no Rio de Janeiro, Palmeiras e Fluminense em São Paulo, Fortaleza e Internacional em Fortaleza, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense em Belo Horizonte, Flamengo e Vitória no Rio de Janeiro, Juventude e Cruzeiro lá em Caxias do Sul, Bahia e Atlético Goianiense em Salvador, Grêmio e Corinthians em Porto Alegre, Red Bull Bragantino e Criciúma em Bragança Paulista e Cuiabá e Vasco em Cuiabá. Maravilha, gente? Esses os jogos. Agora nós vamos começar a explicar aqui algumas curiosidades, né? O Campeonato Brasileiro, desde que se transformou em pontos corridos em 2003, ele teve 8 edições em que ele foi resolvido somente na última rodada do campeonato, tá? Foi em 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2020 e 2023. E agora, em 2024, será decidido também na última rodada. E uma das curiosidades que tem é o seguinte: sempre que chegou na última rodada o primeiro colocado e o segundo disputando esse título, o segundo colocado nunca conseguiu ultrapassar o primeiro, né? Então, ou seja, pela mística, o Palmeiras está complicado, né? Ganhar esse título. E por que está complicado? Porque o Botafogo enfrenta o São Paulo no Rio de Janeiro, um São Paulo que não luta mais por nada e que deixou 8 dos seus titulares em São Paulo, justificando que, por conta do gramado sintético, fim de temporada, não os levaria. Então, o São Paulo vai levar 2 garotos lá da base e mais o time reserva para enfrentar o Botafogo. O Botafogo que tem 76 pontos contra 73 do Palmeiras e só depende de um empate para ser campeão. O Palmeiras, que enfrenta o Fluminense em casa, precisa vencer o Fluminense e torcer por uma derrota do Botafogo, que se igualaria em ponto e ganharia em número de vitórias. Aí o Palmeiras ficaria com o tricampeonato brasileiro, que é uma marca que só o São Paulo tem. Então, a coisa está muito complicada para o lado do Palmeiras, porque depende do São Paulo ganhar do Botafogo. O São Paulo, que eu não digo que vai entregar, mas tem interesses aí nesse resultado. E o São Paulo também, gente, não vem entregando nada nas últimas rodadas, né? Perdeu para o Grêmio, perdeu o último jogo que fez na semana, né? Dentro de casa, por 2-1, para o Juventude, que lutava contra o rebaixamento. Então, assim, complicada a disputa pelo título. Os classificados aí na Libertadores até agora, na fase de grupos, são Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional e São Paulo. O classificado para pré-Libertadores é o Corinthians, tá? Lembrando que abriram 2 vagas para baixo ali, porque Botafogo campeão da Libertadores, Flamengo campeão da Copa do Brasil, acabou abrindo 2 vagas para baixo. Na luta pela pré-Libertadores, ainda temos o Bahia, o Cruzeiro
e o Vasco, tá? Os 3 times lutam por essa última vaga da pré-Libertadores. E também aí tem a vaga, né, da terceira fase da Copa do Brasil. Até o 9º colocado, o classificado para a Copa do Brasil, se garante já na terceira fase da Copa do Brasil. E esses 3 times já estão garantidos na Sul-Americana, tá bom? Assim como o Vitória, tá? Que também já está classificado na Sul-Americana. No caso aqui de 3 vagas da Sul-Americana, tem um caso aí muito curioso, né? Juventude, Fluminense, Grêmio, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense lutam por essas 3 vagas da Sul-Americana ainda, tá? E na luta contra o rebaixamento, uma briga de foice aí, né? O Red Bull Bragantino tem 41 pontos, o Fluminense tem 42, o Atlético Paranaense tem 43 e o Atlético Mineiro tem 44. E Atlético Paranaense e Atlético Mineiro se encontram, podendo, a depender dos resultados, empatar para salvar os dois, né? Se, por exemplo, Fluminense perder para o Palmeiras, que não é um resultado anormal, e o Bragantino vencer o Criciúma já rebaixado, que também não é um resultado anormal, o empate salva o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, né? E acaba rebaixando o Fluminense. Então vamos ficar atentos nessa combinação aí, tá? Os rebaixados no momento são o Atlético Goianiense, o Cuiabá, ambos com 30 pontos, e o Criciúma com 38 pontos. Os 3 já foram para a Série B. Agora nós vamos falar aí o interesse de cada jogo, né? O que cada um luta aí, o que tem de interesse ainda na partida. Por exemplo, o Grêmio com o Corinthians. O Grêmio, né, ele precisa de um empate para se garantir na Sul-Americana e será ali a despedida do Jeromel, né, depois de 11 anos. Já pelo lado do Corinthians, o Yuri Alberto é o artilheiro com 14 gols e luta aí pelo troféu Roberto Dinamite, que aliás é um outro vídeo que eu vou deixar no final do card aí para vocês acompanharem, que está muito legal aí sobre esse troféu Roberto Dinamite, né? Ele luta contra o Alejandro do Vitória, tá bom? Eles têm 14 gols e o Estevão tem 13, que também está na briga. Com relação ao jogo do Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, é aquela luta contra o rebaixamento e pensam na classificação da Sul-Americana, né? Em relação ao Bahia e ao Atlético Goianiense, o Bahia precisa de uma vitória para se garantir na pré-Libertadores. Um fato é que não acontece desde 1989, né? Já o Atlético Goianiense só luta para não ficar na lanterna ali na disputa pessoal com o Cuiabá. Já o Flamengo enfrenta o Vitória no Maracanã, né? E já está garantido na Libertadores, fase de grupos, como eu disse, a despedida do Gabigol nesse jogo, né? Ele que não segue mais no Flamengo. O Vitória já conquistou a vaga na Sul-Americana, como eu falei, e tem a luta do Alejandro, né? Pela artilharia do campeonato e a busca do troféu Roberto Dinamite, né? Esse é o objetivo do Vitória, que se também vencer, consegue a vaga direto lá, né? Para a Copa do Brasil na terceira fase, se ele chegar em 9º no campeonato. O Bragantino com o Criciúma, tem o Criciúma que não briga por mais nada, rebaixado, vai ficar na posição que está, né? E o Bragantino luta pela permanência. Essa é a grande luta do Bragantino. Se vencer, se livra do rebaixamento. O Fortaleza joga com o Internacional e eles disputam ali ponto a ponto a 4ª colocação do campeonato para saber quem ficar em quarto, quem ficar em quinto. O Cuiabá com o Vasco, né, como eu disse, é improvável, mas o Vasco quer a vaga da pré-Libertadores. Mas aí, gente, ele teria que tirar um saldo de 12 gols em relação ao Bahia, torcer para o Bahia perder, torcer para o Cruzeiro perder. Ou seja, gente, é uma missão impossível. Mas o Vasco já está garantido na Sul-Americana e também, assim como o Vitória, se chegar em 9º, ganha aquela vaga direto para a terceira fase da Copa do Brasil. O Juventude com o Cruzeiro, né? O Juventude garantiu a permanência, já garantiu a Sul-Americana, né? E não briga por praticamente mais nada. Mas o Cruzeiro briga por uma vaga da pré-Libertadores, é claro, né? E torce ali por um tropeço do Bahia jogando em casa diante do Atlético Paranaense. Que sejamos sinceros, gente, é muito difícil. Acho que essa pré-vaga aí vai para o Bahia, né?
O Botafogo, como eu alertei lá atrás, joga com o São Paulo no Newton Santos, quer ser campeão, precisa do empate ou da vitória. Se isso acontecer, o Botafogo, que é atual campeão da Libertadores, vai ser o campeão brasileiro, depois aí de muitos anos, né? O Botafogo, que foi campeão em 1995, né? Brasileiro pela última vez. E o Palmeiras, além de vencer o Fluminense, né, gente? Precisa de um milagre aí do São Paulo vencer o Botafogo fora de casa com um time totalmente reserva e o único tricampeão brasileiro. Será que ele quer o Palmeiras se igualando a ele? Tenho minhas dúvidas, hein? E o Estevão que luta, como eu disse, pelo prêmio e troféu Roberto Dinamite, né? De artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele tem 13 gols. E veio Yuri Alberto, do Corinthians, e Alejandro, do Vitória, à sua frente, um gol, com 14 gols cada. É o interesse do Palmeiras. O interesse do Fluminense, um empate livra o Fluminense do rebaixamento, tá, gente? Já uma vitória garante o Fluminense na Sul-Americana. O Fluminense tem vida difícil aí diante do Palmeiras, não ganha do Palmeiras há 10 jogos jogando em São Paulo, tá, gente? Então, eu queria saber de você, se você gostou do vídeo, né? E falar pra gente aí quem você acha que será o campeão. Escreve aí só o nome do time, Botafogo ou Palmeiras. E quem você acha que será rebaixado, tá, gente? Eu já dei minha opinião num vídeo aí, que eu vou deixar aqui no card final para vocês aí, se quiserem saber qual foi o meu palpite sobre quem será rebaixado. Espero que tenham gostado. Se gostaram, é claro, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família. Um grande abraço, valeu!